E os irmãos trouxeram, como dominicalmente fazem, deposito, alguém talvez passe, cofre, alguma coisa. Não era isso. Nesta época, os judeus subiam 3 vezes por ano para o tabernáculo, o templo, em Jerusalém, com os dízimos e ofertas acumulados dos últimos 4 meses, mais ou menos. Eles viajaram em caravanas, talvez durante uma semana, de Nazaré, no norte, até Judeia, até Jerusalém. Custou para chegar lá. E finalmente estão diante do altar para depositar as suas ofertas. E Jesus diz: ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, não deposite a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. O que Jesus está dizendo é radical. Deus está mais interessado em relacionamentos acertados na família da fé e na família do que bugigangas religiosas. Ele não precisa. O Dia dos Pais está se aproximando. O que nossos pais falavam quando perguntavam: o que o senhor quer para o Dia dos Pais? Filhos que me obedecem. Normalmente foi essa a resposta. Eu quero que vocês parem de brigar entre si. Eu quero paz em minha casa, silêncio, só um dia. Deus quer que seus filhos se relacionem ao ponto de: deixe de lá, volte uma semana, acerte com seu irmão, peça perdão. Essas palavras são difíceis, principalmente para nós homens. Eu tenho uma teoria anatômica de que tem um defeito genético que impede que o homem fale: você me perdoa. Como essas palavras são difíceis para sair da boca. Vamos fazer um teste, vamos ver se os homens conseguem comigo. Eu vou contar para 3. Não olhe para a sua esposa, que talvez ela perdoa tudo que você já fez na vida. Você não deve fazer desse jeito. Eu vou falar 1, 2, 3, eu falo: você me perdoa? Só olhe para mim, eu te perdoo, tá bom? 1, 2, 3. Você me perdoa. Tá vendo? Fraco. Agora mulheres. 1, 2, 3. Você me perdoa. Viu? É defeito genético. Eu garanto a próxima vez, e não vai ser a primeira, que você pecar de alguma forma contra a sua esposa e fizer isso, a resposta dela vai ser mais ou menos assim: eu não acredito. Essas foram as primeiras palavras de Jesus sobre relacionamento, sobre perdão. Mas a segunda, ainda estamos no Sermão do Monte, capítulo 6. Já ouvimos o pastor fazer essa oração nesta noite, parte pelo menos, o Pai Nosso. Nós conhecemos isso de cor e salteado, mas vamos ver se realmente conhecemos. Mateus 6, 12. Parte do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Amém, aleluia. Mas não tem ponto. O que o texto diz? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Papai do céu, perdoa-me as minhas iniquidades do mesmo jeito que eu já perdoei o meu sogro, o meu marido, meu filho viciado, meus pais alcoólatras, minha cunhada intrometidora. Eu quero perdão da mesma medida. Você tem coragem de fazer essa oração? Tão difícil
difícil é que no PS do sermão, da oração, Pai Nosso, depois do amém do versículo 13, é a única cláusula de toda a oração que Jesus precisa explicar. Ele diz amém no versículo 13 e diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que é isso? É sério. Entenda, não é condição da salvação perdoar, porque seria uma obra e você receberia a glória. Você chegaria no céu, eu perdoei a todo mundo, agora eu mereço o perdão. Não, não é isso. Mas eu diria que a maior evidência de uma transformação, uma conversão verdadeira do seu coração é sua disposição, difícil que seja, repetida que tenha que ser, de perdoar. Terceira vez. Mateus 18. E agora chegamos onde eu queria garimpar um pouquinho sobre a essência do perdão. Mateus 18, 15. Mateus 18, versículo 15. Você também conhece esse texto. É sobre comunicação direta. Na igreja. Versículo 15 diz assim: se teu irmão, notem, mais uma vez, relacionamento, eu tenho algum vínculo, isso não é ser policial de todo mundo, pressupõe, você é chegada à pessoa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não coloque na corrente de oração da igreja. Isso é fofoca. Vocês dois, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. E agora você vai ganhando o seu irmão. Mas notem, gente, algo... eu vou dizer, chato. Você lembra o primeiro texto? Se você ofendeu seu irmão, vá, acerte. Só que agora eu esperaria Jesus dizer, se teu irmão pecou contra ti, fica em casa, assista a televisão, manda o WhatsApp, até teu irmão chegar. E agora, perdoa. Vá. Mas peraí, eu pequei, eu vou. Mas ele pecou, eu vou também. Isso não é justo. É justo. A ideia é o primeiro a perceber que tem algum problema, algum atrito, alguma aflição, algum pecado, e o irmão está em perigo. Vá, salve o teu irmão, clame para o teu irmão, restaure o teu irmão, não fofoque contra o teu irmão. E teu irmão, se ele reconhecer o seu pecado, perdoa. Sim. E à luz do ensino bíblico, mesmo se ele não reconhecer seu pecado, de coração perdoa, mesmo que tenha que tratar como publicano, pecador. Agora, gente, tanto ensino. E agora os discípulos, que nem nós, meus lerdos, começam a entender, puxa vida, esse negócio de perdão é muito importante, né? E você imagina quem é que vai levantar a mão na classe de escola bíblica dominical, sabatical, dos discípulos, mas Pedro. Pedro está entendendo agora esse negócio. Aqui vem a história que Jesus conta para nós entendermos como é importante isso para Deus. Na família e na família da fé. Perdão é a graça que faz rodar as rodas da nossa vida espiritual.
logo depois desse último ensino de Jesus, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, podemos imaginar Pedro, ele não se contém, como sempre. Ele, como aquela criança na classe que ainda não aprendeu, não se arrisque respondendo perguntas, porque talvez você erre. Lembra daquela criança na escola bíblica que a professora perguntou para as crianças: crianças, o que corre para lá e para cá, come nozes e tem um rabo muito grande? Ninguém respondeu nada. Até que Joãozinho levantou o braço e falou para a professora: professora, eu sei que a resposta é Jesus, mas realmente parece um esquilo. E era esquilo, não era Jesus. Mas Pedro sempre queria responder. E olha o que ele diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? O que é isso? É a história do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E ele acrescenta agora até 7 vezes. E Pedro agora fica esperando: bem feito, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Uma estrelinha dourada para colocar no peito e mostrar para os outros discípulos. Eu respondi certo. Por que Pedro fala 7 vezes? Os rabinos da época ensinavam que o limite do perdão divino era 3. Porque no livro de Amós, capítulos 1 e 2, podem conferir depois, mas Deus dá volta do povo de Israel, condenando os países vizinhos, dizendo: por 3 pecados de Damasco, sim, por 4, juízo. Por 3 pecados de Moabe, sim, por 4, castigo. Por 3 pecados, sim, de 4, por Judá, disciplina. Ele chega em Israel: por 3 pecados, sim, por 4 de Israel, exílio, castigo. À luz disso, os rabinos ensinam: Deus admite até 3 vezes, mas depois disso, pau! Pedro, percebendo a importância do Rei dos Reis, ele dobra os 3, acrescenta mais um para ter o número da perfeição e espera a estrelinha dourada. Só que Jesus responde no versículo 22, respondendo Jesus: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que é isso? Isso é um abuso. Isso é se tornar capacho. Notem, Jesus está invertendo o que Lameque falou em Gênesis capítulo 4. O descendente de Caim, quando ele declara: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Eu matei um cara que me ofendeu, eu acabei com ele. Lameque será vingado 70 vezes 7. Algumas traduções dizem 77 vezes. Jesus está refletindo o oposto da vingança. Perdão 490 vezes. Não, meu amigo, não é isso que Jesus não está dizendo: Pedro, a próxima vez que André, teu irmão, lá naquela pelada dos discípulos, te dá um chute na canela, dou-lhe uma. Na semana seguinte foi do outro lado, dou-lhe 2. 10 anos depois, Pedro está com sua calculadora: 489, semana que vem, cara, eu vou te pegar. Não. A ideia é: se você está contando, você não está perdoando. Perdão é: dou-lhe uma, 0. Dou-lhe uma, apagou. Se você está contando, você não está perdoando.
É nesse momento que Jesus conta uma história chamada uma parábola. A palavra em si significa parabola, o balo, a palavra que significa lançar ao lado. E Jesus pega ensinamentos abstratos. O reino dos céus é assim. Eu nunca vi o reino dos céus, seus conceitos, mas eu já vi 4 solos, uma criança de colo, uma pérola preciosa. Isso eu entendo. Então Jesus conta uma história. Eu quero contar, mas preencher os espaços e a gente termina. Versículo 23. Por isso, agora Jesus conta a história. O reino dos céus é semelhante. Eu não conheço o reino, nunca vi, mas Jesus vai explicar o padrão de perdão no reino dos céus. É semelhante a um rei. Rei é Deus. Nas histórias, parábolas, que resolveu ajustar contas com os seus servos. É hora de acertar as dívidas, o cartão de crédito. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Agora nós temos que dar uma parada. Esses detalhes não são por acaso. 10.000 talentos é uma soma quase impossível de nós imaginarmos. Muitos países do mundo antigo pagavam dívidas internacionais, 1 talento de ouro por ano. Como que um mero servo de um rei acumula uma dívida de 10.000 talentos? Mas isso representa a nossa dívida, nosso pecado incontável. Desde o momento do primeiro pecado até o último respiro da nossa vida. Pecado, 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 pecado. Eu pego quando eu prego, meus irmãos. O orgulho ataca uma frase que... Essa aqui foi legal. Olha, as pessoas estão prestando. Eu gostaram disso aqui. Pecado, 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 pecado. Acho que eu nunca preguei sem pecar. Somos miseráveis pecadores. 10.000 talentos é pouco para descrever meu pecado. Mas naquele mundo, o talento foi uma medida monetária em peso. No Velho Testamento, de ouro. 26 quilos, nivelando por baixo, de ouro. Vezes 10.000, significa 260.000, até 360.000 quilos de ouro. Mas o que seria isso hoje? Bom, eu fiz hoje mesmo a cotação do ouro, porque lá em casa eu só tenho 23 quilos separados lá para minha aposentadoria. Hoje, ouro está sendo cotado, eu só coloquei nessa primeira parte em reais e dólares, tá bom? Mas se você tem cartão maquininha, você pode pegar em ien também no final do culto. 154 reais grama para ouro. 1 quilo de ouro, 140 mil, desculpa, não mudei, 150 mil reais, 1 quilo. Mas quanto seria 10.000 talentos, 260.000 quilos, vezes 150 mil reais quilo? Você sabe quanto esse sujeito deveria se fosse hoje? Tchan, 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 tchan. 40 bilhões de reais. Se fosse em dólar hoje, 3,73 o dólar, seria 10,73 bilhões de dólares. Mas o que é isso? Para você pagar uma dívida de 40 bilhões, sem correção monetária, sem juros, você teria que pagar todo um salário. Se você ganhasse 10.000 reais mês, no Brasil é grande salário, talvez aqui, talvez mediano, 2.068 dólares ou 290, de 250 a 300 mil ienes. Você sabe quanto tempo para pagar essa dívida? $333 mil anos.
Jesus está ensinando? Nosso pecado cria uma dívida impossível de pagar. Eu não consigo pagar isso. Eu sou vítima, sim, de muitas coisas, de muitas pessoas, mas eu vitimizei a Deus nesse sentido. O meu pecado não é tanto quanto os outros. Acima de tudo, é contra meu Deus. Pecado cria uma dívida impagável diante de Deus. Então esse texto nos mostra expostos, miseráveis, sujos, desesperados. E é isso que acontece. O devedor nos versículos 25 e 26. Olha no texto bíblico. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar? Claro que não. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, a família, paga o preço da dívida do pai. E tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga como? Quando? Uma eternidade é pouco para pagar essa dívida. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sei paciente comigo, e tudo te pagarei." O fato é que essas palavras são como música aos ouvidos do Rei, nosso Deus. Tenha misericórdia de mim. Perdoa-me. Tenha compaixão, Senhor. E de alguma forma nós não entendemos quando o pecador, devedor, reconhece que Deus é a única fonte de perdão. Quando nós nos ajoelhamos diante dele, clamamos por clemência: "Ó Deus, tenha misericórdia de mim." De alguma forma ele é exaltado, nós somos diminuídos. Mesmo que ele acrescentou aquela frase maldita: "Tudo eu pagarei de volta." Mentira. Está louco. Ele não entende tamanha dívida que ele tem. Assim como eu, quando tinha 7 anos de idade. Diante do desafio de uma professora de escola bíblica dominical, mostrou-me o meu pecado, mostrou a graça de Deus, a obra final de Jesus, na cruz do Calvário, a ressurreição ao 3º dia. Eu fiquei uma semana refletindo. Eu voltei no domingo seguinte e falei: "Tia Beth, eu quero abraçar Jesus como meu Salvador." Foi aquele dia que eu nasci de novo, eu fui convertido. Não tinha a mínima ideia da minha dívida. Não fazia ideia de tudo que eu faria, e ainda farei, contra o meu Deus. Esse sujeito não imagina, mas não importa, porque o Rei é gracioso além da compreensão. Olha o versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, a palavra, ele se comoveu, mandou-o embora. Talvez a frase mais bonita em todo o texto: "E perdoou-lhe a dívida." No final do texto, o rei vai dizer: "Servo malvado, não te perdoei porque me pediu." És o Evangelho? É cair sobre o abismo da nossa dívida, do pagamento dela, do inferno, somente na misericórdia e clemência de Deus, através de Jesus, e nós nascemos de novo. Que rei faria isso? A custo próprio? Será lesado? Só Deus. É nessa hora que nós esperaríamos uma mudança em toda a história, mudança de atitude, mas não é isso que encontramos. Versículos 28 a 31. Saindo, e aqui é talvez a palavra mais triste em todo o texto. Saindo, porém, aquele servo, o mesmo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, notem as palavras, iguais quase:
que ele fala. Sei paciente comigo e te pagarei. Ele até tira a palavra tudo. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Irmãos, imagina o cenário. O sujeito sai da presença do seu rei, do Banco Santander. Ele tinha uma dívida de 10 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais. E o banco falou, você está perdoado, não tem que pagar um tostão. Ele sai voando, convidando, pastor, churrasco na minha casa. Pastor Carlos paga tudo. Mas lembra do pastor Carlos. Ele me deve. Ninguém perdoa 40 bilhões. Veja que amanhã o rei me chama de volta. Mudou de ideia, tira de volta, eu vou me preparar. Ninguém perdoa, ninguém é tão bom, ninguém é tão gracioso. Você me deve, me paga agora. Paga o quê? 100 denários. Denário foi salário de um soldado, classe média, mais ou menos, um dia de trabalho. Notem que a soma não é insignificante. Jesus não fala, deixa de lado, você foi abusada na infância, o que é isso? Teu marido está viciado em pornografia, não te procura há muito tempo, deixa para lá. Não, é sério. Se fosse hoje, eu calculei mais ou menos 10 mil ien dia, salário razoável. Precisa 1 milhão de ienes. Se você me deve esse valor, 100 dias de trabalho, de esforço, de suor, eu vou atrás. A não ser que o banco acabou de anular toda a dívida do meu carro, toda a dívida da minha casa, toda a dívida da minha fábrica, toda a dívida do resto da minha vida. Nesse caso é festa, é perdão. Jesus não minimiza, nós somos vítimas, mas nós somos perdoados. Nós não temos a escolha de não perdoar. Se eu não compreender, irmãos, o tamanho da minha dívida diante do rei, se eu não viver na esfera da maldade do meu coração ainda hoje, eu sempre vou superestimar o que você me deve, como você me machucou. Mas se eu viver ciente desse coração malvado, fábrica de ídolos, traidor do meu Deus, como não te perdoar? É impossível. Eu vou sempre superestimar a dívida dos meus devedores e ser relutante em oferecer perdão a você. Aqui é a lição final. Grande graça recebida significa grande graciosidade exibida. Somente os perdoados em Cristo Jesus terão o poder espiritual, a plenitude do Espírito, de perdoar uns aos outros. É uma manifestação que você nasceu de novo. É sobrenatural. Perdoar é mesmo divino. Esqueça dessa ideia de perdoar e esquecer. As Escrituras não ensinam isso. Quando Deus fala que Ele esquece do nosso pecado, a ideia não é que Deus de repente deixa de ser onisciente, todo conhecedor. Claro que Ele sabe. Mas a ideia é, Ele recusa nos tratar segundo o nosso pecado por causa do Seu Filho Jesus. E esse é o nosso desafio em família. A conclusão dessa história é preocupante. Olha os últimos versículos e nós vamos terminar. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado,
perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Ele nunca nega o perdão, foi perdoado mesmo. O rei não é chato para pegar de volta e esconder. Agora você mudou de ideia, eu vou mudar de ideia também. Ele diz no versículo 33, não devias tu igualmente, do jeito que eu fiz, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Notem essas palavras, não devias tu, não tinhas tu o dever, a dívida. Qual é a dívida dos perdoados? Não é pagar por todos os seus pecados através de atos religiosos e esmolas. Não, a dívida dos perdoados é perdoar. Diante disso, se eu recusar perdoar, é possível que eu nunca realmente abracei o perdão. O rei falou, mas eu estou desconfiado. Ninguém faz isso, eu vou me prevenir, eu vou trabalhar, eu vou cobrar. Mas notem como ele termina. Uma outra possibilidade nesse texto, versículo 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, é a palavra obsoleta antiga que significa torturadores. Entregou aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. Como? Nunca. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se eu recusar perdoar, eu mesmo pagarei o preço de uma vida de tortura até pagar a minha dívida. Qual é a dívida? Trabalhar mais esmolas. Não. Perdoar. Eu mesmo ficarei preso, torturado, até pagar toda a dívida. Qual é a dívida? Perdoar, pastor Carlos. 100 denários, 50 denários, 2 denários, 30 denários, 1 denário. Perdoado, perdoado, perdoado. E eu me liberto da tortura. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Pode bem ser que por causa de Jesus você já perdoou, e muito, pessoas que te machucaram. Graças a Deus por isso. Não precisa desenterrar tudo isso. É só lembrar, está debaixo do sangue. Acabou. Mas pode bem ser que alguns, e talvez nem poucos, entraram aqui lembrando, puxa vida, eu machuquei meu irmão. Eu estou diante do altar e Papai do Céu não quer bugigangas religiosas, Ele quer que eu acerte com meu marido, com meu filho, com meu pai, com meu colega, com alguém da igreja. E diante de Deus, eu preciso resolver isso. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar assim que terminar esse culto, chegar em casa, eu vou sentar com meu marido, eu vou pedir perdão. Não desculpas, perdão. Pode ser que o Espírito trouxe à sua mente alguém que você precisa perdoar. Nem falar com ele. Você nunca fez isso de verdade. E muito te machucou. E diante de Deus, por causa do perdão que já recebeu, você precisa perdoar. E pode ser que alguém se adentrou nesse lugar e nunca tinha entendido o perdão que Deus nos oferece em Cristo. E seu coração foi movido. Eu posso ser perdoado de tudo que eu já fiz. E eu quero abraçar, eu quero clamar por clemência, por perdão do Rei, pelos méritos do seu Filho. E nesta noite, onde você está sentado, você pode em seu coração colocar sua fé em Cristo Jesus e somente em Jesus. Eu quero que todos fechem seus olhos aqui. Eu creio que a pregação da palavra de Deus exige respostas da nossa parte. Eu não vou pedir para ninguém chegar aqui, mas eu vou pedir, se você se sentir à vontade, para ser incluído na oração final. Eu vou mencionar esses 3 casos.
E se você se identificar com todos, você levante a mão abaixo, na hora. Esse gesto agora, nós vamos incluir você numa oração por coragem, para pedir perdão, perdoar, ou abraçar Jesus. Alguém aqui que a palavra de Deus, o Espírito de Deus tem mexido no seu coração e você sabe, você precisa procurar alguém, da família, da igreja, fora, e pedir perdão. Se esse é o seu caso, agora, sem demora, levante a sua mão e abaixe. Eu vou incluir. Sim. Sim. Eu preciso pedir perdão. Pastor, ore por mim, porque eu preciso de coragem. Não vai ser fácil, não. Mas alguém, rapidamente, eu preciso pedir perdão de alguém. Segundo lugar, eu reconheço que eu tenho guardado mágoas e eu preciso perdoar dentro do meu coração, porque eu sou um perdoado. Pastor, ore por mim, porque eu quero me livrar disso, eu quero perdoar essa pessoa que tanto me machucou. Rapidamente, levante a sua mão abaixo. Sim, 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 sim. Mas alguém, esse gesto, para Deus entender e ver a sinceridade do seu coração. Mais alguém, eu preciso perdoar de coração. Ok? Sim, sim. 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 Ok? Será que tem alguém aqui nesta noite, talvez convidado por alguém, talvez até frequente em algum trabalho evangélico e de alguma forma a palavra de Deus falou ao seu coração e você percebe, eu nunca abracei de verdade o perdão oferecido pelos méritos de Jesus. E nesta noite, um gesto que não é um gesto que te salva, mas sim o que você crê em seu coração, você diz: eu quero abraçar Jesus, o pagamento dele na cruz como um perdão do meu pecado. Sua morte, a minha morte é o pecado, sua ressurreição a prova de que meus pecados foram perdoados. Se esse é o seu caso, você quer nesta noite, eu quero abraçar Jesus como meu Salvador, levante a sua mão onde você está também. E nós vamos terminar agora. Sim, 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 sim. Que Deus abençoe. Mais alguém? Nós vamos orar agora. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa. Obrigado pelo Teu Espírito que aplica a Tua verdade às nossas vidas. Nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, pela coragem para alguns dos meus irmãos aqui nesta noite, que precisam acertar alguma coisa na sua vida, pedindo perdão de alguém da família, da igreja, um conhecido. Ó Senhor, capacite-os para realmente cumprir esses votos. Eu peço por todos que ainda precisam perdoar de coração algo que tem machucado profundamente as suas vidas, entendendo que é sobrenatural, Senhor, e talvez tenha que repetir dentro dos seus corações as verdades do Evangelho, das boas novas do nosso perdão em Cristo. Ó Senhor, abençoe esses irmãos para poder perdoar de coração pelos méritos de Jesus. E por essas que se manifestaram nesta noite, Senhor, desejando abraçar o perdão de Cristo Jesus, para nunca mais sofrer a condenação dos seus pecados. Eu peço que o Senhor trabalhe em seus corações, para que o Evangelho de Jesus seja arraigado. Que entendam que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que tudo foi perdoado e que todos que se encontram nele não serão condenados eternamente. Obrigado por essa noite, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Passei um pouco o que eu queria, mas, pastor, não sei se tem alguns instantes, se alguém tem alguma pergunta sobre a mensagem. Ontem à noite abri num outro lugar e a primeira pergunta foi sobre a política brasileira, se Bolsonaro iria ganhar, o Lula, o que seria. Eu prefiro não responder sobre a política brasileira, mas se tem outra pergunta sobre a Bíblia, sobre família, sinta-se à vontade, tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que você queria saber? Eu sempre prefiro passar para a segunda pergunta, porque a primeira nunca ninguém faz. Então, vamos para a segunda pergunta. Alguma coisa, não vou prolongar demais.
Dou-lhe uma. Zerou. Dou-lhe uma. Professor, talvez dá um minuto para eles pensarem. Irmãos, nós temos alguns livros escritos. Não trouxemos. Nós não somos vendedores de livro. Nós divulgamos, porque nós cremos no que temos colocado à luz da palavra de Deus. E tudo, quando nós vendemos os livros, são para propósitos missionários. Pastor Carlos tem a Livraria Fiel, que tem, às vezes, possibilidade de trazer e vai abrir, informando as igrejas como fazer isso. Se tem algum título que você está interessado, pode falar com ele consegue. Mas a minha esposa vai explicar só para vocês tomarem conhecimento, e no final eu vou apresentar um site também que pode ajudar você nesta área de família. Esses primeiros 3 livros são cadernos de estudos bíblicos para grupos pequenos de casais. São 15 lições em cada caderno e é um estudo dirigido. Não é algo que você tem que estudar primeiro para apresentar, é algo que lê junto, tem as perguntas, a resposta está embutida, tem um artigo no final de cada lição recapitulando tudo que esteve ali. Então são 3 cadernos. O primeiro é sobre o relacionamento conjugal, o casamento, por que Deus fez o casamento, qual a importância disso. Então entra em todo o propósito do casamento, depois em áreas práticas como o papel do marido, o papel da esposa, comunicação, finanças, sexualidade, tudo isso no primeiro caderno. O segundo é sobre criação de filhos e como alcançar o coração do nosso filho. E o terceiro é sobre as crises, as tempestades, as dificuldades que todos nós enfrentamos e como Deus quer trabalhar a minha vida e me ajudar a crescer. O Legado dos Avós é um livro que Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem 20 netos. A sogra? Então, gênio escrevendo com a sogra. E esse livro tem 13 capítulos falando daquilo que nós deveríamos repassar para outra geração. E daí tem 101 ideias bem criativas de como uma avó e um avô podem fazer isso na vida dos netos. Temos 2 livros sobre namoro e noivado, não que eu sempre quis, mas o que Deus sempre quis. Aí pegando a seriedade do relacionamento conjugal e como já no namoro construir um alicerce sólido, já tentando preparar para um casamento que vai glorificar a Deus. Mapa do Tesouro é um livro devocional tirado do livro de Provérbios. São 32 assuntos que o pai em Provérbios ensina para o filho, então tem 4 leituras sobre cada um desses assuntos. Temos 5 livros de ideias criativas para a família, para culto doméstico, grupos pequenos, mulheres, professores. O Homem Nota 10 é um livro usado para discipulado de homens, pode ser num grupo pequeno ou 1 a 1, pega todas as qualidades do homem líder na igreja, em 2 Timóteo e Tito, e tem um capítulo sobre cada uma dessas qualidades. E um outro livro que não é nosso, mas de uma colega nossa lá no seminário, que é Deus e Minhas Responsabilidades, usado para fazer discipulado com mulheres. Aí 3 livros pequenos, 101 ideias de como paparicar sua esposa e paparicar seu marido, são versículos e uma sugestão criativa de como colocar esse versículo em prática. E a mesma coisa para educar seus filhos, todos os versículos que têm a ver com criação de filhos e uma explicação e sugestão de como praticar. Muito bom. Última coisa, temos um site, palavraefamilia.org.br, onde tem vários artigos. O site é bem desatualizado, mas o que se atualiza tem um programa de rádio no Brasil em 3 emissoras, mas com um grupo sediado nos Estados Unidos chamado BBN, e cada fim de semana vai ao ar mais um programa sobre a família, exposições bíblicas de Gênesis, Apocalipse, todos os textos que tratam da família. Logo será um programa diário, mas depois de ir ao ar,
encontram-se no site Palavra e Família, numa seção de mensagens MP3, e você pode pegar de graça centenas de mensagens de 18 minutos sobre o que a Bíblia diz sobre a família. Então, interessados podem procurar palavrafamilia.org.br e descobrir as mensagens de rádio. Pastor, muito obrigado pela possibilidade de estar. Obrigado a vocês que vieram, talvez de longe, de várias igrejas aqui. E eu acho que eu entrego para o pastor, ou eu não sei para quem, que vai terminar aqui. E acabou. Cara, nós já temos 2 horas de estrada ainda, pastor, né? Então, eu quero dormir hoje à noite na minha cama.